tema da mensagem de hoje, da nossa mensagem de hoje, é este: o homem natural e o homem espiritual. É certo que todo ser humano nasce na condição carnal, natural, e aí ele passa por um processo chamado novo nascimento ou regeneração. Eu vou mostrar isso para vocês na palavra. E aí ele sai da condição, não deixa de ser, ele sai apenas da condição do homem natural e passa a ser homem espiritual. Mas ele nunca deixa de ser carnal, natural, nunca deixa de ser. Quando você olha para mim, por favor, olhe direito. Eu sou espiritual ou carnal? Ao olhar para mim aqui, você está vendo um espírito ou matéria? Ainda que o texto aqui, o homem carnal, e nós vamos ver isso, fala acerca da natureza pecaminosa, ainda que esta natureza não desaparece do homem pós a conversão, está aí dentro de você. A velha criatura ainda está aí dentro de você e dentro de mim também. Nós passamos, depois de Cristo, a ter a natureza espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, acompanhem comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vejam. Ora, o homem natural, carnal, físico, não compreende as coisas do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e de fato, em verdade, não pode entendê-las mesmo, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Estas coisas só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. O mundo espiritual nos vê de duas maneiras. Nos vê como o homem natural ou carnal e o homem espiritual, sendo que todo ser humano nasce apenas na condição carnal, natural. E se este cidadão, se esta cidadã, se este ser humano, se esta pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, além da natureza carnal, física, ele também passa a ter a natureza espiritual. Em uma conversa de alto nível que Jesus teve com Nicodemos, que era um doutor da lei, Jesus trata sobre isso. Neste diálogo, ele fala sobre isso. Vamos lá em João capítulo 3, versículo 11, aliás, versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe, por favor, acompanhe aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este era príncipe dos judeus, era uma pessoa que tinha uma alta patente religiosa. Este foi ter de noite com Jesus. Como ele era fariseu, e os fariseus atacavam muito a Jesus Cristo, ele se tornou discípulo do Senhor, mas só ia até Jesus à noite, escondido. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele traz uma informação totalmente diferente daquilo que Nicodemos está perguntando. Nicodemos está afirmando: eu sei que o Senhor é de Deus, porque o Senhor faz muitos milagres. Jesus, ao invés de dar continuidade àquele assunto, ele muda o assunto radicalmente e diz a Nicodemos. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma resposta para uma pergunta inexistente. Nicodemos não perguntou como entrar no reino de Deus. Ele afirmou que Jesus era de Deus e que Deus era com ele, mas não perguntou nada acerca do reino. E aí Jesus responde, continuando a leitura, versículo 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus mudou todo o assunto que Nicodemos tinha abordado. Como pode um homem nascer sendo velho? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos era um doutor da lei, mas aqui ele não está discernindo as coisas espirituais. Ele está achando que tem que voltar para a barriga da mãe. É uma conversa de alto nível espiritual. Nicodemos não está tendo discernimento. Lembra da palavra? Quem é carnal não discerne as coisas espirituais. Continuando a leitura, vejam. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque, atenção agora, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui eu não estou trocando a palavra, estou fazendo um trocadilho com a palavra. E aqui eu posso, porque o que Jesus está dizendo literalmente é isto: o que é natural é carne. O homem natural é carne. Os nascidos de Deus, estes são espirituais. Por isso que o tema da mensagem é este: o homem natural e o homem espiritual. O carnal, o homem natural, ele não tem discernimento das coisas espirituais. Vamos voltar lá para o texto inicial, lá em Coríntios. Voltem comigo, por favor. Se estivessem a Bíblia, eu faço questão de pôr no telão. Ora, o homem natural, o carnal, o homem carnal, o homem que é nascido da carne, é natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode de fato entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? O que nasceu de novo, os nascidos de Deus. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Romanos capítulo 6, versículo 16. O texto que eu vou ler agora mostra exatamente isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, da velha criatura, para a morte, ou da obediência para a justiça? Ei, dentro de você estão as duas naturezas: o homem natural, carnal, e o homem espiritual. Aquele a quem você
alimentar dará ritmo à sua vida. Se você alimenta o homem espiritual com a oração, com o jejum, com louvor, com a palavra, então o espiritual dará ritmo à sua vida. Aí eu pergunto a vocês: Moisés era um homem carnal ou espiritual? Vamos lá, pessoal, responde aí. Moisés era carnal ou espiritual? Ele tinha as duas naturezas. Ele tinha dentro dele o homem natural e o homem espiritual. Moisés estava conduzindo o povo, e o povo começou a pedir água, pedir água, pedir água. Aí ele começa a orar a Deus e dizer: esse povo só sabe reclamar. Agora querem água, de onde eu vou tirar água para alimentar, matar a sede deste povo? Aí Deus disse: Moisés, pega o teu cajado e bate não, toca. Toca. Toca na rocha. A rocha é Cristo. Moisés naquela hora estava irado. Qual era a natureza que ele estava alimentando, mesmo na presença de Deus? A carnal, o homem carnal. Aí cheio de ódio no coração, ele pega aquele cajado e pá, na rocha. Deus disse: eu mandei você tocar. Ele bate. Era para tocar. E ele bateu. Sabe o que custou a ele? A entrada em Canaã. Perder a salvação, ele não perdeu. Você não perde a salvação porque de vez em quando você bate as panelas na sua casa, dona Maria. Eu sei que bate. Perde a paciência, murmura, reclama, joga as coisas. E o seu João também. Você não vai perder a sua salvação porque você ficou bravo no trânsito, mas naquela hora você alimentou o homem carnal.